noite, irmãos. A paz seja convosco, amém? Que alegria estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Que tempo bom que o Senhor tem nos proporcionado nesta oportunidade. Estamos aqui reunidos, para juntos adorarmos o Teu santo e poderoso nome. A Ele seja a honra, seja a glória e seja o louvor. Queridos, vou aproveitar a oportunidade de encontrá-los de pé. Leremos o Salmo de número 24. Salmos de número 24. Glória a Deus. Aqueles que encontraram, diz amém. Glória a Jesus. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Podem vos assentar, meus queridos, louvando e bendizendo ao Senhor. Amados, esse texto me veio à mente, porque domingo passado a pastora estava falando de um momento quando Davi colocou no seu coração o desejo de trazer de novo a Arca da Aliança para Jerusalém. E os irmãos conhecem a história. Na primeira tentativa, ele não foi muito bem. Ele ficou, talvez, poderia ter ficado frustrado. E essa arca foi parar na casa de Obed-Edom. Por 3 meses ficou ali. E a notícia chegou até o rei Davi, que a família, a casa de Obed-Edom havia sido abençoada pelo fato da arca, que simbolizava a presença de Deus estar aqui naquele lugar. E Davi agora coloca no seu coração um desejo de novamente trazer a arca, mas agora fazer da maneira certa, mas agora fazer da forma que era requerido, a forma que deveria ser transportada a arca. E eu entendo que na primeira ocasião Davi, por mais boa intenção que Davi teve no seu coração, de trazer carros novos, de trazer bois fortes para conduzir aquele carro de boi e colocar a arca ali, o desejo foi bom. E aí eu aprendo uma coisa, que de boa intenção o mundo está cheio. Davi estava com boa intenção, mas queria facilitar as coisas, quem sabe não queria fazer o sacrifício da forma que lhe era exigido que fizesse. E Davi observa que ele foi infeliz, por mais que ele estava com boa intenção, ele não foi bem sucedido. E agora, sabe, durante esses 3 meses ele começa a pensar qual é a maneira certa,
qual é a forma certa de eu proceder. E Davi, então, certamente procurando os recursos naquela época para entender a lei e os processos, para ele fazer tudo conforme estava ordenado a fazer. E nesse interim, Davi faz um salmo, que é o salmo que nós lemos aqui hoje. Davi faz um salmo para que agora ele fizesse as coisas da maneira certa, para que agora ele ele entoasse canções ao Senhor. E agora Davi se prepara com os sacerdotes e levitas e coloca aquela arca nos ombros, uma vez que havia varas sobre aquela arca para ser transportada a pé. E como foi relatado pela pastora aqui, a cada 6 passos, um total de 6 metros, Davi fazia um sacrifício ao Senhor. E quem sabe entoava esses louvor que nós cantamos aqui, que nós lemos aqui, que é o Salmo de número 24. Mas quando foi chegando às portas de Jerusalém, Davi então foi nos últimos estrofes desse canto e relatou assim dizendo: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quando Davi se colocou diante das portas dos muros de Jerusalém, ele fez então esse cântico, e essa exclamação e essa voz de ordem, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E lá dentro então, os sacerdotes, os levitas, os anciões da cidade, estavam do outro lado, e diziam do lado de dentro dos portais, dizendo: mas quem é este Rei da Glória? E do lado de fora, Davi com aquela caravana e comitiva respondia: o Senhor forte, o Senhor poderoso na guerra. E novamente Davi dizia: levantai-vos, ó portas, vossa cabeça, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Novamente insistindo com esta fala e este cântico, este hino sacro. E eles responderam lá de dentro: mas quem é o Rei da Glória? E Davi, que havia experimentado em todas as suas vitórias, as suas lutas, ele era vencedor, porque o Senhor sempre estava com ele, ele consultava ao Senhor quando ia nas guerras. E Davi então vai dizer: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Levante as suas mãos para os céus, porque o Rei da Glória está aqui. Deixe Ele entrar na casa, dele fazer presença aqui neste lugar. Ele já está presente, Ele precisa ser adorado. Nós viemos aqui adorá-lo, invocá-lo e bendizê-lo, o seu santo nome. O Senhor dos exércitos está aqui neste lugar e está conosco. Oh, glórias ao Senhor. Eu estava lembrando de maratonas que se faziam, a pastora deve lembrar, alguns irmãos, e ficavam assim um grupo do lado e o grupo do outro. Então diziam assim, alguns diziam: Rei, Rei, Jesus é o nosso Rei. E do outro lado: glória, 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 Jesus é a vitória, ou me deu vitória. Quantos lembram dessa fala? É os mais velhos mesmo. Eu gostaria que você, um ato profético, fizesse isso aqui nessa noite. Eu gostaria que os irmãos levantassem. E os irmãos da minha direita, vão dizer bem com alto e bom som, dizendo: Rei, 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 Jesus é o nosso Rei. E os irmãos na minha esquerda vai dizer: glória, 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 Jesus me deu vitória. Amém? Vamos ensaiar aqui? Rei, 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 Jesus é nosso Rei. Glória, glória, glória,
Jesus me deu vitória. Amém? Vai ficar bom? Então vamos lá. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Então os irmãos à minha direita vão dizer: Rei, Rei, Rei. Jesus é nosso Rei. Mais uma vez. Da esquerda. Rei, Rei, Rei. Glória, glória, glória. Rei, Rei, Rei. Glória, glória, glória. Amém. Então aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, esse salmo, ele é dividido pelo menos em 3 etapas. E esse salmo vai relatar algo interessante, um enredo bíblico, muito interessante. Porque esse salmo vai falar da criação, esse salmo vai falar da queda, esse salmo vai falar da redenção, e esse salmo vai falar da consumação. Pois bem, quando você ler o versículo de número 24 e o verso 1, nós vamos encontrar já uma resposta de Deus para uma indagação do homem. E uma pergunta que não quer se calar, que as pessoas ficam com dificuldades ainda, aqueles que não creem na palavra, e têm dificuldade de entender quem é o Criador de todas as coisas. No verso de número 1 do capítulo de número 24 vai dizer assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Verso de número 2: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, que Deus é o Criador, é o mantenedor de todas as coisas, que Deus é quem sustenta a terra sobre as águas, que Deus é quem sustenta os habitantes da terra, a sua plenitude, tudo que nele habita, todas as coisas estão no controle de Deus. E aí eu aprendo uma coisa: por mais que nós observamos nos nossos dias e pensamos que as coisas estão fora do controle, eu quero dizer que Deus ainda continue no controle de todas as coisas. E o que nós entendemos pela palavra, e o que responde às nossas perguntas, de onde vem, para onde vamos, nós ficamos com o início, o livro do começo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E isso para nós basta. Nós entendemos que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Quando nós vemos Apocalipse, diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez ou se faz. Então o que nós entendemos a início, que no princípio da criação Deus criou, pelo seu prazer, todas as coisas. A Bíblia diz que tudo aquilo que Deus fazia, Ele dizia: não, isso foi bom, isso foi agradável aos olhos do Senhor. E no 6º dia, Deus então, depois de ter criado a terra, de ter criado os habitantes, de ter criado as plantas ou seres viventes, Deus então observa e cria o homem para que habitasse naquela terra e para que nomeasse os animais naquela terra, para que colocasse nome nos animais e também nome nas plantas. E o homem foi colocando nome, e chega um tempo que o homem depois ele observa que havia todos um casal, e o homem estava só. Deus da costela, os irmãos conhecem a história da costela do homem, ele faz uma mulher e coloca diante daquele homem, e tudo isso Deus estava achando bom, e em tudo isso Deus estava se agradando, em tudo isso o nome do Senhor estava sendo glorificado. E no 7º dia, o texto diz que Deus descansou. O fato é que a gente entende essas palavras como Deus descansou, como Deus cessou naquele momento, o tempo da criação, o tempo das coisas criadas. Mas nós entendemos que o nosso português é um pouco difícil de se entender, mas na verdade Deus não descansa, Deus não dorme. Quer dizer que Deus cessou aquela etapa de criação, quando criou o homem e colocou para que habitasse na terra.
No entanto, que todas as coisas que Deus foi criando, Ele foi achando bom, Ele foi achando interessante, Ele foi glorificando o nome do Senhor. E o homem, o ser vivente, o último ser a ser criado, ele foi feito para glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. De forma que Deus faz o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus cria o homem perfeito. E a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus entra através do sopro na narina daquele homem, entra naquele homem e o torna alma vivente. E aquele homem passa agora a respirar, passa a andar. E Deus, ao romper, ao final do dia, Deus tinha encontros com aquele homem. Era uma coisa que Deus andava no paraíso e conversava com aquele homem. E tinham todos uma intimidade. A Bíblia vai dizer de dois homens que andavam com Deus. Um deles é Adão e o outro deles é Noé. Somente você vai encontrar na Bíblia essas duas pessoas com esse título, melhor dizendo, três nomes, não Enoque também. Mas você não vai encontrar mais ninguém com esse privilégio de poder andar com Deus. Mas num certo momento parece que a mulher também ouve a voz do inimigo e transgride. E peca. E o homem, por sua vez, também peca contra o Senhor. E ao texto vai dizer que Deus então arrependeu. Mas se nós formos trazermos para a linguagem que vemos entender, porque Deus não se arrepende. Deus não é filho do homem para que se arrependa. E não é filho do homem para que se minta. O texto quer dizer que Deus então entristeceu de ter feito o homem. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então Deus entristeceu de ter feito o homem. A Bíblia vai dizer então que o meu espírito, assim diz o Senhor, não habitará livremente sobre o homem. O Espírito de Deus foi retirado do ser humano. E você vai observar que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no Antigo Pacto, o Espírito de Deus vinha sobre algumas pessoas em específico, como vinha também sobre Davi, apoderava sobre Davi. Davi tocava harpa, Davi compunha salmos, cânticos. Mas o Espírito de Deus se retirava, porque dentro do coração do homem já estava tanta imundícia, tanto pecado que estava dominando sobre o homem. E a Bíblia vai dizer sobre isso, que o homem agora peca. E nós observamos a segunda coisa que encontramos aqui no Salmo de número 24, a criação, e a segunda coisa, a queda. No versículo de número 3 vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Esta é a mesma pergunta que é feita no Salmos de número 15. Quando ele vai dizer: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem morará no seu santo templo? Essa pergunta é feita porque o homem agora se distancia de Deus. A Bíblia diz que o pecado do homem é que faz divisão entre Deus entre nós e o homem, entre Deus e o homem. Quando a Bíblia diz em Isaías capítulo de número 59, o verso 1 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. E o versículo de número 2 vai dizer: mas a nossa iniquidade, mas o nosso pecado é que faz divisão entre nós e Deus. Então o homem perdeu a presença, ele ficou longe de Deus, distanciado de Deus. E Davi, entendendo isso, ele vai dizer no verso de número 3: quem subirá ao monte do Senhor? O monte do Senhor, Sião, que significa estar na presença de Deus. Ou quem entrará no seu lugar santo? Quem estará continuamente na presença de Deus? Essa pergunta Davi faz porque quando Uzá percebe que a arca estava caindo daquele carro, Uzá intenta colocar a mão para que aquela arca não caia. E ele é morto. Os irmãos conhecem a história. Então Davi vai dizer: mas quem pode? Quem tem condições de trazer a arca? Quem tem condição de subir ao monte do Senhor? Quem tem condição de morar no seu santo templo? E aí, uma das coisas que eu gosto muito na palavra de Deus é que a Bíblia por si só ela se responde. Tem pessoas que ficam falando: mas eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Mas você precisa entender todo o texto. Quando o texto sem contexto é pretexto para heresia. Então você precisa ler todo o texto e você entende.
A Bíblia por si responde no verso de número 4, aí vem a parte da redenção. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Glória a Deus, porque a Bíblia sempre tem um escape e tem uma resposta. Glória a Deus, porque a Bíblia tem uma resposta para a sua pergunta. Glória a Deus, porque é mais fácil nós entendermos a palavra de Deus e crer, e confiarmos. É interessante, eu estava vendo uma reportagem de um diretor de uma escola, e por ter uns princípios cristãos, aquela escola então queria adotar o criacionismo, em vez da evolução. E não sei se os irmãos viram essa reportagem, mas levantou muitas pessoas criticando, dizendo: mas quanto tempo nós nos gastamos para provar que a Terra foi criado de um Big Bang, de um cometas e de um meteoro? Quanto tempo nós gastamos, quantas pesquisas nós gastamos, e agora vocês vão pegar tudo isso e jogar fora? E nós entendemos, meus queridos, que é muito mais fácil nós entendermos o que a palavra de Deus está dizendo. No princípio foi Deus quem criou todas as coisas. Foi Deus que criou o homem. Foi Deus que fez o homem. O homem não é um acaso da evolução. O homem é um acaso da criação, de um intento, de um planejamento, de um plano de Deus para a humanidade. Então o homem foi criado, foi planejado por Deus para habitar na terra, para dominar sobre ela. E como eu disse, esse homem que pecou contra Deus e a santidade de Deus, ele agora alcança a redenção. E como nós encontramos a redenção? Através do sangue de Jesus. Na antiga aliança, já se dizia uma lei, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso, era-se necessário levar-se um animal para sacrificar, e ao derramar daquele sangue daquele animal, o homem obter por si a justificação e a purificação dos seus pecados. De forma que se tornou-se uma rotina. E os homens agora já já faziam sacrifícios de qualquer maneira. E Deus vem a dizer: eu não quero mais esse sacrifício. Eu não quero mais este holocausto. Aquela fumaça que era feita, o sacrifício que era queimado, em vez de chegar como um cheiro suave diante de Deus, estavam chegando e Deus não estava se agradando, porque o homem estava fazendo as coisas sem o coração. Louvavam-se a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. E aí eu volto para cá. Aonde está seu coração aqui hoje? Está na casa ou está fora da casa? Aonde estão os seus pensamentos aqui hoje? Você está pensando em terminar logo o culto e ir para a sua casa, em ver a notícia? Ou você está querendo ficar mais perto da presença de Deus? Ou você quer aproximar-se mais do templo? O templo está dizendo a presença de Deus. Ou quer estar mais na casa do Senhor? Davi tinha esse desejo tão grande que dizia: eu quero morar no seu santo templo, eu quero habitar, porque eu prefiro estar no templo, na casa do Senhor, do que em lugares mil. Na casa de Deus, você e eu estamos seguros, amém? Na casa de Deus, eu e você estamos protegidos, porque o Senhor está presente, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. E eu vendo essa resposta, diz: aquele que é limpo de mãos, não apenas aquele que lava as suas mãos em águas. A gente está vendo aí esse vírus, coronavírus. E há umas recomendações dizendo: você precisa a cada instante lavar as suas mãos. Saiu da sua casa, volta para a sua casa, lava as mãos. Alguns taxistas e alguns motoristas de aplicativos já estão colocando álcool nos seus carros para que traz aquela higienização, aquele cuidado em lavar as mãos para que não haja contaminação. É fato que nós precisamos nos prevenir. Mas eu vi alguém postando dizendo: as pessoas estão temendo mais o coronavírus do que a Deus. É fato que nós devemos prevenir, mas nós precisamos temer mais ao Senhor. Porque nós não podemos temer o homem ou as bactérias, os vírus que pode levar só o nosso corpo, a nossa carne que é perecível.
que pode matar ela. Agora nós devemos preocupar com aquele que pode matar o nosso corpo físico e também levar a nossa alma para o inferno. Então nós temos que temer a Deus. Davi o salmista, melhor dizendo, o sábio Salomão, ele depois de ter feito grandes coisas, e ter feito grande conquista, e ser um homem mais rico, um dos homens mais ricos em toda a terra, em toda a história bíblica, ele se torna, deixa de ser rei, vai ser um pregador. E no final das suas palavras, em Eclesiastes, ele vai dizendo: olha, de tudo que eu tenho ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. O temor do Senhor é o princípio do saber. Se o homem quer saber alguma coisa, ele precisa primeiramente temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então nós observamos que o texto está dizendo, que aquele que é limpo de mão e puro de coração. Como nós podemos limpar a nossa mão? Nós limpamos a nossa mão quando nós temos a nossa consciência limpa, quando nós obtemos de Deus a justificação, algo que foi pregado por Martim Lutero, a justificação pela fé e não por obras. E ele vai então dizer que aquele que é limpo de mão, e não apenas de mão, porque a mão está falando do nosso exterior, mas aquele também que é limpo de coração. E aí, meu querido, quando a Bíblia está dizendo coração, ele não está dizendo apenas deste órgão que serve para pulsar o sangue e circular em todo o corpo. Não, senhores, quando a Bíblia está dizendo do coração, ele está dizendo de todo o nosso ser, de todos os nossos sentimentos, de todo o nosso interior. Nós precisamos ser purificados. E como obtemos a purificação do nosso interior? Através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se dá de duas maneiras. Ela se dá através da palavra escrita, que é a palavra que nós temos em mão, a Bíblia Sagrada, e a palavra revelada, que é Cristo Jesus. Quando ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o verso de número 32 do capítulo 8 de João vai responder dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem traz a libertação e a purificação para o seu coração se chama Jesus. Deixe Jesus entrar no seu coração aqui hoje. O Espírito de Deus está falando aos nossos corações, e a Bíblia diz: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O Espírito de Deus está clamando: dá-me, filho meu, o teu coração e arrependa-te dos teus maus caminhos. É noite de voltarmos para Deus. É noite de alcançarmos redenção da parte do Senhor, porque ninguém estará perante o Senhor com as mãos sujas, com o coração imundo. Nós precisamos limpar as nossas mãos e purificar os nossos corações, e alcançaremos o perdão de Deus, e alcançaremos a bênção do Senhor. O verso vai responder, no verso de número 5, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Quantos querem a bênção do Senhor? Quantos querem a justiça de Deus? Porque a justiça terrena falha. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Esta pessoa, que é aquele que é limpo de mão, puro de coração, ele recebe a bênção do Senhor. Ele recebe a justiça de Deus. E aí o verso de número 6 vai afirmar da geração que Deus está procurando aqui hoje. Porque Deus não está procurando aqui hoje pessoas bem vestidas, bem trajadas, para mostrar somente o seu interior, ou seu exterior. Mas por dentro são como sepulcros caiados, estão pessoas imundas, querem disfarçar, estão vivendo de aparência, estão vivendo uma vida que não é a real situação que está vivendo. Diferente de eu,
que só vejo o seu exterior. O meu Deus vê o teu exterior e o teu interior. E Ele está procurando hoje, nessa noite, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, eu preciso estar limpo de mãos e puro de coração. E aí eu pergunto, aonde estão os verdadeiros adoradores desta noite? Aonde estão aqueles que disseram: Senhor, olha as minhas mazelas, os meus pecados, porque a minha justiça não passa de um trapo de imundícia. Jó foi afirmando no seu coração, dizendo: como pois purificará o homem perante o Senhor? Não tem como o homem justificar-se perante Deus, mas através do sangue de Jesus, eu e você temos liberdade. O escritor aos Hebreus diz: tem depois liberdade de entrar no santuário de Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo Jesus, o qual fez propiciação pelos nossos pecados. Eu já disse aqui, algo que eu aprendi. Na primeira divisão da Bíblia tínhamos o Antigo Testamento, também chamado pacto ou aliança, vindo pela lei, feito no Sinai e selado com sangue de animais. Na segunda divisão principal da Bíblia temos o novo concerto, a nova aliança, vindo pelo Senhor Jesus Cristo, feito no Calvário e selado com seu próprio sangue. E eu sempre digo e digo para você, o sangue de Jesus não perdeu validade, o sangue de Jesus ainda tem poder. E a Bíblia diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, e o sangue de Jesus, o seu Filho, vos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é quem te purifica, o sangue de Jesus é quem te lava, o sangue de Jesus é quem te dá a condição de você se apresentar diante de Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. Hoje aqui não tem pessoas que é santo demais, não tem pessoas que seja um santão, tem todos aqui somos pecadores, que carecemos da glória e da presença de Deus, mas nós viemos aqui exatamente por isso, porque nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a Bíblia também vai dizer em Tito, que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É pela graça que nós estamos aqui. É pela graça que nós estamos de pé. É pela graça que Deus nos conduziu aqui nesta casa, nesta noite. É pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Porque se não fora pela bondade de Deus, nós não estamos aqui. Mas os crentes vivos, levante a sua mão e adore ao Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que os mortos não louvam a Deus e nem os que descem ao sepulcro, mas nós os vivos faremos menção do nome do Senhor. Nós continuamos levantando a bandeira, não a bandeira do homossexualismo e do pecado, mas nós continuamos levantando a bandeira da paz, o evangelho da paz. É esse Jesus que cura, salva, transforma, liberta. É esse Jesus que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que em breve voltará. E agora nós vamos um canto, esse salmo, que é o salmo do Deus da criação e o salmo da história. Ele é também conhecido como o canto da ascensão. Penso que esse salmo será cantado muitas vezes. Esse salmo vai ser cantado muitas vezes. Acredito que foi cantado quando Jesus, depois de preparar a última ceia, manda chamar um jumentinho para que entrasse pela última vez em Jerusalém. Ele pegou aquele jumento, Jesus montou naquele jumento e foi entrando naquela cidade. Eu acredito que esse salmo foi cantado: levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E Jesus foi entrando naquela cidade. E quando ele entrou naquela cidade, pela situação daquela cidade, porque havia o rejeitado, e a Bíblia vai dizer isso,
Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, Ele deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. Isso aos que crerem. Então tem muitas pessoas que dizem, eu sou filho de Deus. Na verdade, você é criatura. Você só torna filho de Deus quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E Jesus, entristecido com aquela cidade, vai chorar dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pitinhos, mas vocês não quiseram ouvir. Mas vocês não dão crédito. E me faz lembrar do profeta Isaías, capítulo de número 53, diz, mas quem deu crédito à nossa pregação? E quem se levantou o braço do Senhor, porque foi surgindo como renovo? Ele não tinha parecer, não tinha formosura, era desprezado, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por causa das feridas de Cristo, nas suas mãos, nos seus pés e no seu corpo, eu e você hoje somos sarados e purificados. E Jesus sabia que ele havia de padecer, e era necessário ele padecer. Mas eu entendo que quando Jesus, o seu espírito, depois de morto, agora o seu espírito volta ao Pai, e os anjos querem cantar este louvor novamente. Porque esses portais eternos está falando dos céus abertos, da Jerusalém que vai descer um dia. E eu penso que eles tentaram entoar este hino, este louvor. Porque a morte de Cristo não foi uma derrota. A gente muitas vezes pregava que naquele dia da morte de Jesus foi o maior carnaval. Enganados estávamos. Porque Satanás, o inimigo de nossas almas, ele sabia de uma profecia em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o descendente, que a semente da mulher havia de pisá-lo, de esmagá-lo, e Satanás está assim pensando, ele vai pisar os seus pés na minha cabeça, para saber que eu sou um derrotado, e que ele é o vencedor. E a Bíblia diz que ele vai nos lugares mais profundos, e prega a palavra, e pega a chave da morte e do inferno. E a Bíblia diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Novamente foi dado para aquele que tem poder. Novamente foi dado para quem é de direito. O Senhor, Ele tem poder, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da criação, Ele é o Deus de todas as coisas. Novamente o poder estava diante dEle, das suas mãos estava o poder. E Satanás estava preocupado, porque na morte de Jesus, a igreja obteve a redenção. E a profecia vai muito mais ainda, porque ao terceiro dia, Ele havia de ressuscitar. Oh glória, deixa entrar o Rei da Glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. O Rei da Glória está aqui neste lugar. O Rei da Glória, Deus não está morto, Deus está presente. O Deus da história está aqui nesta noite, está presente. O Deus de toda glória está presente. Quem é o Rei da Glória? Aonde está o Rei da Glória? Ele está aqui neste lugar, o Senhor Deus poderoso. Ele está na casa, Ele habita nos nossos corações. E Ele ficou um tempo nessa terra e foi visto por quase 500 pessoas. E na sua ascensão, os céus se abriram. E Jesus novamente foi assunto aos céus, quem sabe com este louvor de novo cantado. E os discípulos e os que seguiam a Jesus ficaram tristonhos. E olhando para cima, e de repente 2 anjos vieram, está vendo? Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, Ele vai voltar. E Ele prometeu algo glorioso, que havia anos que não acontecia, que o homem tinha perdido aquela comunhão, dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar.
Mas eu vou deixar um outro ou um consolador para que esteja convosco todos os dias. Então Jesus está presente aqui na igreja novamente, dentro de mim, dentro de você, quando eu abro o meu coração e o meu ser e deixo que Ele entre dentro do meu coração. Porque o meu corpo precisa ter templo, morada. Não é esses 4 cantos que o Jesus quer habitar, Ele quer habitar dentro de mim, dentro do meu ser. O meu corpo precisa ser templo, ser morada do Espírito Santo. E é aqui dentro que Ele quer entrar. É aqui dentro que Ele quer morar. E quando Ele disse que não nos deixaria órfãos, que mandaria um outro Consolador. E quando você ler em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, o Espírito de Deus novamente veio para ficar. Ele vai ficar ante a volta do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Mas enquanto isso, dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma, ainda há um desejo de cantar, ainda há um desejo, uma esperança que nós vamos todos cantar, mas nós já cantamos dizendo: ó Maranata, ó Rei da Glória, ora vem Senhor Jesus. Que nós venhamos estar com os nossos corações preparados, com as nossas mãos limpas. O verso de número 15, e eu já estou encerrando a minha fala, vai dizer: aquele que anda sinceramente, aquele que pratica a justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com sua língua, nem fala mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu irmão, aquele a cujos olhos o repróbrio e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com prejuízo pessoal não muda, aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita pleitas contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. O salmista sabia e tinha essa preocupação, e ele vai dizer no salmo, que é o salmo de número 119, que é o salmo que exalta a excelência da palavra, vai dizer: como pois, salmo de número 119, verso de número 9, como pois purificar o jovem, o mancebo, o seu caminho? E como eu disse, a Bíblia responde: como pois purificará? Observando-o conforme a tua palavra. O mesmo verso vai responder. E Davi, com a preocupação de não mais transgredir, e mesmo que pecar contra Deus, pedir a Deus o perdão, porque hoje Ele está como o nosso advogado. E a Bíblia vai dizer, o apóstolo João vai dizer: filhinho, não pequeis, mas se você pecar, você tem Jesus, o advogado, Ele vos perdoa, se nós confessarmos os nossos pecados. Então Davi vai entender isso, e no verso de número 11, ele vai dizer algo tremendo, dizendo: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quer viver uma vida em santidade? Guarda a palavra de Deus no coração.